o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não é? Você já leu isso? Se prosperidade divina fosse casa própria, Jesus era um amaldiçoado. E a leitura do Evangelho, que a sua mãe infelizmente ainda não leu, não conhece, porque ela só ouve o que dizem no púlpito, mas ela não conhece o que o Evangelho ensina, como a maioria, na cabeça da sua mãezinha, qualquer que seja a presença de Deus na vida do homem, tem que se manifestar assim, por essas materializações. Porque é o que a religião ensina, sempre ensinou e ensina cada vez mais. Mas leia o Evangelho, você vai ver que não tem nada a ver. Jesus chega a dizer que aquele que o seguir e que deixa atrás de si pai, mãe, irmãos, amigos, casas, propriedades, campos, fazendas, por amor ao Evangelho, e segue vivendo o Evangelho, terá neste mundo muitos pais, muitas mães, muitas casas, muitos irmãos, muitos campos, muitas fazendas. Como que? Como propriedade pessoal? Não. Como fruto da fraternidade. Ele vai ser amado por muitos que vão amá-lo como a um filho. Vai amar a outros que ele amará como se fossem filhos dele. Amará outros como se fossem seus irmãos. Será hospedado em lugares fruto do amor fraterno que nenhum dinheiro pagaria a vida inteira e com perseguições. É o que Jesus ensina. Você veja como o ensino de Jesus é totalmente diferente das expectativas ensinadas por você, para vocês na religião. Você abre aqui em Apocalipse, no capítulo 2, você vê qual é o sentido de conquista. Completamente coerente com o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o que conquista, esse é o que vence. É quem persevera na fé. É a única conquista que conquista alguma coisa, é a da perseverança na fé. Não em objetivos materiais, mas na imutabilidade do caráter e no crescimento da consciência em amor e em fé no Evangelho. Isso é aquilo a que o Novo Testamento chama de prosperidade. Você lê a segunda epístola de João, terceira epístola de João, veja lá como ele diz que essa é a verdadeira prosperidade. O homem é medido na sua prosperidade pelo seu domínio próprio, pela alegria, pela fidelidade, pelo fruto do Espírito, pelo que o coração produz na vida. Não tem nada a ver com conquistas de natureza material. Senão o cara abençoado era o Esteves. Esteves é que era o cara abençoado. Você veja, esse pessoal que está na cadeia aí na Lava Jato, tem gente que devolveu 100 milhões, 150 e tantos milhões. Sabe lá o que eles têm guardado em outros cantos ainda? Mas está todo mundo em cana, cheio da grana. Prosperidade maravilhosa, não é? Ou o Evangelho, Jesus dizendo daquele cara que só pensava em ficar rico, conseguiu, conquistou, fez isso, fez aquilo, dobrou, triplicou, aumentou. Mas no fim, o que ele ouve é uma pergunta, Deus dizendo: escuta, hoje vão te pedir a tua alma vai ser requisitada hoje à noite, e o que tu tens para quem será? Leia o livro de Eclesiastes, veja como a busca, a conquista dessas materialidades, são todas elas tratadas como vaidade e pateticidade. Você leia 1 Timóteo capítulo 5, e o capítulo 6 também, mas capítulo 5, do verso 16 em diante. Paulo falando dos que querem ficar ricos, como entram em ciladas e perdem a singeleza da fé, da alegria do ser. Perdem a conectividade pura e simples com Deus, porque se curvaram à idolatria do consumo. É tudo aqui, eu não estou inventando nada. E em Apocalipse 2 e 3, olha a sequência do significado do conquistador.
segundo o Evangelho. Ao conquistador, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a vitória, essa é a conquista. É comer a vida eterna todo dia. Olha só mais adiante o que se diz. Ao conquistador, ao vencedor, a ele digo, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nem tenha medo de morrer, você já passou da morte para a vida. Essa é a conquista. Mais adiante se diz o seguinte: ao vencedor ou ao conquistador, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é uma descrição de individuação, de intimidade sua com Deus. Só Ele sabe seu nome, ninguém conhece a sua identidade. O vencedor é aquele que mergulha nessa intimidade eterna, intransferível, incompartilhável, indizível, inexplicável, incomunicável de nós para os outros. É algo tão pessoal que só Ele sabe o nome do meu ser. Esse é o galardão do vencedor, não é uma casa própria. Você entendeu? Aí você continua lendo essas promessas que se faz a quem vence. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, que não voltar atrás no compromisso com o Evangelho. Isso é que significa as obras de Deus. É o que Jesus mandou como manifestação de amor, de vida, segundo o Evangelho. Ao vencedor, que é o que guardar até o fim o Evangelho, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, tudo isso tem a ver com o mundo por vir. Não tem a ver com você se tornar agora um indivíduo reconhecido pela sociedade, ou pela humanidade, ou por qualquer coisa do gênero. Às vezes, sendo assim, você passa por esse mundo sem ser nem notado pelos olhos cobiçosos e vaidosos. Mas você é o vencedor de Deus enquanto anda. Mais adiante se diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de justiça. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É um indivíduo seguro, absolutamente certo da sua segurança. Esse é o vencedor. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos, diante do universo. Esse é o vencedor. E mais, o vencedor, falo-ei, coluna do santuário, que não é um templo, é um santuário espiritual. O vencedor é referência no mundo espiritual. E daí jamais sairá, ele está fincado nesse chão, nessa rocha. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da sociedade ressurreta, glorificada, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome que ninguém conhece. O vencedor tem essa capacidade, essa dádiva de entrar no impenetrável. Isso é o que se diz do vencedor. E se conclui dizendo: vencedor, o conquistador, a ele dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Não é no minha casa, minha vida. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então essas outras coisas, querido, a gente trabalha para conseguir. Quer ter uma casa própria? Trabalhe, você vai conseguir, se trabalhar direito. Quer qualquer outra coisa? Seja diligente, econômico, justo, limpo, simples, humilde, esforçado, tenaz, perseverante. Você vai conseguir, só não põe o seu coração nas coisas. Porque Jesus diz: cuidado, coisas podem ser roupa, comida, bebida, mas tem o poder de nos corromperem.
se a gente vive para elas. Ao contrário, Jesus disse, busque o significado original. Busque o reino de Deus, que é a implantação da consciência do Evangelho e uma vida que vive naturalmente as coisas assim do céu na terra, no coração, em obediência. Esse é aquele que tem o reino de Deus plantado dentro dele, pela fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E bondade e misericórdia seguirão você. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Oriente a sua vida não para as coisas, mas para o sentido eterno de tudo. E as coisas do bem e da vida serão todas acrescentadas à sua existência. Com relação ao que você disse sobre a sua mãe, dizendo, conquista com Jesus, pede, 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 até você conseguir. Jesus disse, não useis de vãs repetições, Mateus 6, como fazem os pagãos, que supõem que pelo seu muito pedir, insistir, falar, agendar Deus, serão atendidos. Claro que se você ficar com uma ideia fixa, você não precisa de Deus. Um ateu com ideia fixa consegue quase tudo. Um agnóstico com ideia fixa consegue aquilo no que se fixar. Um indivíduo simplesmente cobiçoso, o cara pode chegar aos 38, 40 anos de idade como o 13º cara mais rico de um país como o Brasil, sem ter ganho herança nenhuma, só porque se obstinou. Não necessariamente com princípios, até sem princípios, e ganhar tudo. Então não tem mistério em ganhar. As pessoas que mais têm no planeta são as pessoas que menos são no planeta. As pessoas que mais são em Deus no planeta, às vezes são as que menos têm. A leitura do Evangelho nos mostra o tempo todo esse contraste. Mas é que vocês foram ensinados no paganismo. Quem pensa assim ainda nem conheceu o Evangelho. Por isso, meu filhinho, você está chegando, vamos ler de carreirinha, que a gente fica livre de toda essa insanidade. Pedir prosperidade a Deus para que Ele abençoe minha vida financeira, a minha pergunta é mais por causa da necessidade que eu tenho passado, sabe? Eu tenho 3 filhos e meu marido está desempregado. Mas eu não estou de braços cruzados não, Caio. Eu faço bolos, mousses para vender, mas não é fácil. Não, minha filha, não é pecado não nada. Quero... Nada é pecado, minha filha. Quando o coração é puro, quando é cheio de amor, quando a finalidade é boa, nada é pecado. Todas as coisas me são lícitas, Paulo disse, mas nem todas me convêm. Então, o que você descreveu está dentro da definição do que convém, do que edifica, do que é necessário, do que é bom. Todas as coisas te são lícitas. E essas te convêm e te edificam. Então pratique-as e trabalhe com todo o seu melhor coração como para Cristo, devocionalmente, e peça ao Senhor que abençoe a obra das suas mãos, que prospere você, que lhe faça e ajude no seu trabalho a achar graça diante do próximo, a achar boa vontade, a achar favor, e faça o seu melhor com o melhor sabor, e que Deus te abençoe, te unja, te prospere. Você cria esses filhinhos com tranquilidade e paz, com modéstia, tranquilidade, paz, sem que lhes falte nada, todos os dias da sua vida. É o que eu desejo, como desejo aos meus filhos e aos meus netos. Amém. Em nome de Jesus. E aí? Vou terminar de ler a última frase dela, Caio, pra você sacar como é que é o esquema lá. Eu não quero nunca mais, sabe, Caio, fazer nenhum tipo de troca com Deus. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo que se eu não tenho nada a dar a Deus, nem adianta orar. Isso é tudo do tempo da escravidão. Era no tempo que você servia aos pastores da macumba. Macumba no sentido da magia. No tempo que você servia aos encantadores e aos feiticeiros, aos manipuladores, aos mercenários, aos lobos. Esse tempo passou, minha filha. Para você o que existe é
é o fato de que você abre bem a sua boca, é a promessa do Salmo 81. Abre bem a tua boca, e você abre. E eu tá encherei. De graça. Vinde comei, sem dinheiro e sem preço. Vinde tomai, vinho e leite. Tudo de graça. Vinde e bebei de graça da fonte da água da vida. Pela graça sois salvos. Em Cristo Jesus tudo é graça e a nossa suficiência vem de Deus. Fique livre dos traumas da barganha. O dia da libertação já chegou na sua vida e você já tomou posse do significado dessa relação livre, sem barganha, sem sacrifício, sem aquisições, sem trocas, porque na cruz Jesus pagou todo o preço. Está pago. Nada tendes, porque nada pedis, e quando pedis, pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Peça, e peça em paz, e peça bem, não para esbanjar, mas para ser socorrido em tempo de necessidade, em nome de Jesus. Amém.